Eu quero começar saudando aqui o deputado Gugu Bueno, que também deixa a casa, nosso respeito, boa sorte a Vossa Excelência, e saudar de forma especial o deputado Hussein Bakri, uma pessoa que eu respeito, gosto muito, admiro. Temos os nossos contratempos por conta da política, mas foi um grande líder do governo. Perde o governo. O senhor é um bom líder, até porque defender esse governo não é para qualquer um, é muito difícil. Vossa Excelência tem o meu respeito pela habilidade e pela forma pacífica de convivência que tivemos. Avançamos em alguns pontos, não conseguimos convergência em outros, mas Vossa Excelência sempre foi respeitoso conosco. O senhor sabe também que a oposição aqui é uma oposição, além de crítica, também é construtiva. E tentou, nos momentos mais difíceis como hoje, tentar melhorar a situação do Estado. Hoje é um dia ruim para o servidor e para essa casa, ao perder a Vossa Excelência. Para o governo é duas vezes perda. Perdeu talvez a sua melhor peça política de condução e de tentar articular as coisas aqui dentro. Quero desejar boa sorte ao senhor. Tomara que tenha sucesso no próximo pleito e consiga voltar a casa. Mas quero, desde já, também, presidente, me direcionar a Vossa Excelência, na fala que coloca aqui, que não é poder dessa casa fazer alteração orçamentária, alteração parlamentar que seja imbuída de gasto com despesa de pessoal. Não é verdade isso. A gente tem que entender que essa emenda proposta pela oposição e pelo soldado Frutti, a emenda número 1, ao projeto de lei 106, que trata da reestruturação da Polícia Militar, Científica e Civil, tem todas as condições de serem acatada e feita. O primeiro passo é o jurídico. Existe um julgado em 2015 do STF, a ADIM 3924, ação direta de inconstitucionalidade do STF, que decidiu que é possível, através de emenda parlamentar, a projeto de lei do Executivo que cria cargo ou aumenta a remuneração, desde que haja estimada a despesa e a respectiva fonte de custeio. Podem procurar. Aliás, tem que avisar ao governo do Estado para olhar os informativos do STF, principalmente o informativo 773, que lá consta essa decisão. Existe aqui nessa casa, e já foi apresentado através da emenda, e hoje existe um recurso feito pelos deputados da oposição, que não conseguiram os 14 votos, assinaturas necessárias, conseguimos 12. Mas existe um pedido do deputado Frutti para que seja revisto em plenário a decisão da CCJ. Aliás, fica aqui a minha menção à CCJ. Temos que discutir melhor esses temas. Existe espaço jurídico. O governo do Paraná não quer promover o aumento necessário. Dinheiro existe, em abundância. O próprio projeto que veio colocado aqui por essa casa, prevê na rúbrica orçamentária, na LDO, 283 milhões de dividendos da Copel e da Sanepar. O próprio governo, com pompa, com imprensa, com propaganda, que aliás sabe fazer muito bem propaganda, não tem ação, não tem projeto, mas propaganda tem boa. Colocou que a Copel teve 5,1 bilhões de lucro. 1,181 milhões a Sanepar em lucro. Desse lucro, 50% é dividendo. Ou seja, próximo de 3 bilhões vai ser repatriado aos cofres do Tesouro Estadual. Se o Paraná detém 31% da Sanepar, da Copel, 31% da Copel, 20,5% da Sanepar, logo de cara, a conta seca, básica, dá-se 900 milhões de reais a mais, ingressos no cofre do Estado de fonte livre. Pode usar para qualquer coisa, inclusive para pagar encargo. Foi encaminhado por essa oposição o excesso de arrecadação já divulgado pelo Estado, mas não contabilizado, porque é uma manobra contábil não contabilizar para vir com esse discurso aqui dentro, igual alguns deputados usaram ontem. Não tem recurso. Temos que ser prudentes, mas sejam prudentes com a publicidade. Vocês não querem fazer os ajustes financeiros para dar a reposição que custa perto de 160 milhões, mas tem coragem de gastar no ano da eleição 170 milhões de publicidade. Tem escolha política aqui.
Cadê a transparência do que será feito com o dividendo da Sanepar e da Copel? Cadê? Cadê o portal da transparência? Estamos 2 de 2019 gritando aqui. Transparência, cadê o portal? Cadê as informações? Não existe. Sabe por que não existe? Porque não existe compliance. Existe a propaganda do compliance. Existe o governo 5.0, governo com a baixa média de aprovação. Porque na nossa época, deputado Tadeu, de colegial, para baixo de nota 6 era reprovado. E o Ratinho e o seu governo será reprovado em outubro pela população. Por conta dessas atitudes. Cadê a lista de beneficiários dos 17 bilhões de renúncia fiscal, conforme prevê o artigo 198 do Código Tributário? Não tem. Não tem. Sabe por que não tem? Não pode ter. Porque vai desnudar quem são os amigos do rei. E de repente, isso não é uma boa coisa na política. Por isso está tendo tudo isso aqui. Existe dinheiro, existe a emenda que pode ser aprovada, existe sim a autonomia dessa casa em incrementar o gasto de pessoal, desde que mostrada a fonte da receita e desde que acompanhe o processo legal. Quem que deu entrada nessa casa ao projeto executivo? Ao processo legislativo? O executivo. Não tem vício de origem. Veio pelo governo. Nós estamos emendando, aumentando e indicando de onde vai sair o dinheiro. É totalmente constitucional. Mas tudo bem, que não fosse constitucional. O governo tem autonomia de tirar e botar novamente um projeto com valor maior. O que está faltando aqui é vontade política. E a gente tem que deixar isso claro. E eu não vou aceitar, e nem um deputado da oposição aqui, que fique se dizendo que não pode, que é inconstitucional, que não tem dinheiro. Não, isso é mentira. Não é verdade isso. Nós não vamos ser rotulados e nem acusados como fomos ontem aqui, de hipócritas, de estar jogando para a torcida. Se tem uma coisa que eu tenho na minha vida é lado. E o dia que eu perder o lado, eu perco o porquê de estar aqui. Eu não tenho dinheiro, eu tenho um nome. E o dia que sujar meu nome, eu não devo estar aqui. Não quero fazer que ninguém que conviva comigo, que goste de mim, passe vergonha. E não vou aceitar ser caluniado como qualquer outro deputado da oposição. Recebi muitos áudios, muitas mensaginhas. A fake news está sendo espalhada pelo governo do Paraná, que não tem postura de assumir a verdade, deputado Maurício Requião. E agora, está dizendo que a culpa é dos deputados. Nós vamos sair daqui com a pecha de errados nesse processo, que a gente não deu o aumento que devia. A gente tentou dar o aumento sim, o governo não quer. Não quer. Tem que ter postura, tem que ter posição, tem que vir aqui. Se os secretários do governo não têm coragem de vir falar, sai do governo que a gente toca esse governo. Tem que ter coragem. É a hora da verdade. E a verdade é com V maiúsculo. O governo inovador, o governo da modernidade, primeira coisa é o governo transparente. E o transparente nos seus atos. Precisamos sim de uma discussão. Essa casa precisa também participar mais. Eu fico indignado, de verdade. Mesmo com toda essa manipulação constitucional e legal que foi feita pelo governo do Estado, nós vamos votar favorável ao projeto. Mesmo entendendo que não é o que deve ser feito e repassado para os servidores. Mas também não podemos deixar que não recebam nada. Existe uma crise econômica, existe uma crise social, existe uma crise sanitária. E pior, no Paraná tem uma crise governamental, que não sabe para onde vai. Basta ver a balsa de Guaratuba, que conseguiram em duas trombar uma na outra, em mar aberto. Esse é o governo. Trocou o que dava errado para o que pode ter piorado e colocado a vida de muitas pessoas em risco. É um governo que está à deriva. À deriva. Às vezes é tão próximo do Bolsonaro que devia requisitar o Marcos Pontes, astronauta, para indicar o caminho que está no espaço, para ver o que pode ser feito. O Paraná precisa de pulso firme, de direção. O Paraná precisa daqueles que venham e mostrem os números de verdade. Não dá para o secretário de Fazenda vir aqui falar que tem dinheiro e depois os deputados da base dizer que não tem dinheiro. Não dá para o secretário de Fazenda vir aqui falar que tem margem fiscal e depois os deputados da base falar que não tem margem fiscal. Gente, tem que decidir. Tem que decidir. E não pode chegar o projeto aqui aos 46 minutos do segundo tempo, depois do tempo legal.
Deputado, por favor, para concluir. Poderia, presidente, poderia questionar muito o método jurídico e legislativo adotado por essa casa, por esse projeto chegar fora de hora e não cumprir rigorosamente o regimento. Mas a necessidade dos servidores do Estado não pode ser prejudicada por conta disso. O pouquinho que vai ser dado, muito longe do necessário, é um sinal positivo. Mas eu espero que a gente consiga discutir isso melhor nos próximos projetos. E espero também que o governo tenha um olhar de verdade para o Estado do Paraná. Se quer um Estado, se quer ser governador e quer administrar um Estado, tem que dar condições para quem toca o Estado fazer o seu trabalho. Ou vira CEO de empresa e toca de outra forma. Se quer tratar de política pública, entenda que no lugar de renunciar dinheiro para grandes empresas, tem que investir na política